Uma semana se passou, estamos de volta, podcastadores. Exatamente. Parte 2 do episódio com o Toninho Tataca. Gostou da parte 1? Fala aqui pra gente. Cara, é muita história e é bom escutar a história aqui da gente, né, cara? Foi bom bem demais. nostálgico pra você essa primeira parte, né? Foi bom, né? Bom, Da né? família, parente, né? Exatamente. Então, ó, seja bem-vindo aqui à parte 2 do episódio com o Toninho. E mais uma vez, a gente não deixa aqui passar em branco para você se inscrever no nosso canal, seguir lá no Instagram, para você acompanhar diariamente, quase que diariamente aí, os cortes e as novidades do Pode Crer, não é isso? É isso aí, com a gente aqui. Supermercado Cristo Rei, parceiraço aqui do Pode Crer. Vale lembrar que eles vão ter a fidelidade com o cliente. Então, Sim. já participa do grupo, porque lá vai ter descontos, novidades, para você poder aproveitar e comprar barato, né, meu amigo? Com certeza. Exatamente. Então, muito obrigado a toda a equipe do Supermercado Cristo Rei por estar aqui com o Pode Crer nessa parceria fechada. Muito obrigado, muito sucesso, valeu. Muito obrigado, Lara e Alexandre, é nóis. Também aqui com a gente, parceria com a Gênesis Medicina Avançada. Exatamente. E como a gente falou aqui no último episódio, só crescendo. E Só expandindo crescendo. aí todo o empreendimento na área da saúde com agora as óticas, né? Sim, Gênesis também tem cartão, você tá ligado, Exatamente. Né? A 10 veio aqui e explicou toda essa parceria que é extremamente benéfica aí para os clientes. Ó, muito obrigado a toda a equipe da Gênesis Medicina Avançada. Então, precisou cuidar da saúde? Já sabe, Gênesis. É isso aí. Também aqui com a gente a Mineira, que tem de cimento até o suplá que você vai colocar na sua mesa. Exatamente. Se você está pensando em construir, em reformar, cara, não deixe de ir lá na Mineira fazer um orçamento. São vários e vários produtos com preço bom e de qualidade. Além ali que a Mineira dá até uma assistência na sua obra, né? Sim, cara. Profissionais de qualidade. Atendimento é do início ao fim. Atendimento top com toda a equipe da Mineira. Valeu, Fabrício e toda a equipe. Fechando nosso time, Rototour Turismo. Exatamente. Se você está precisando aí locação de vans, micro-ônibus, vai fazer viagem, contate a gente para a gente fazer um orçamento aí e você poder viajar com segurança, meu amigo. É o que a gente fala. Você não loca um carro, você sempre loca dois com a Rototour. Para dar toda a segurança para sua viagem e você chegar no seu destino com tranquilidade. Rototour Turismo, desde 1997, tradição em Vianópolis. Precisou para falar com o Nelson, é com você mesmo que fala. Chama no WhatsApp, bebê. É nóis. Valeu. Bora pro vídeo? Bora. Parte 2. Então é isso aí. Voltando aqui para a segunda parte do nosso episódio. Isso aí. Toninho, a gente tava falando No episódio anterior, a gente terminou e você primeiro falando. filho. Tivemos o primeiro filho, aí o que aconteceu? Aí foi o seguinte, morando em Anápolis. morando em Anápolis, mas aí veio a ideia de mudar para Vianópolis. Por quê? É ligação com a cidade, você entendeu? Eu gosto muito daqui. E aí a minha ex-esposa, Márcia, ela lecionava aqui em Vianópolis. Era professora. Era professora. Aí a gente mudou para cá, entreguei o apartamento lá em Anápolis, e aí eu comprei uma casa maior aqui em Vianópolis, que era ali na Antônio José Quinan, ali próximo à funerária ali, Reinaldo Lisboa, entre o Reinaldo Lisboa e o Oscarito ali, onde tem uma ótica na frente ali. Sim. Eu morava naquela casa lá, hoje a Vânia que mora lá. Aí eu morava ali e ia para Anápolis todos os dias. Nossa. Quase 6 anos, todos os dias. E aí, em fevereiro, nasceu meu primeiro filho, que é o Luiz Alberto. E aí agora já comecei a falar dos filhos, vou falar Já enlera, né? né? Os meus filhos, tem o Luiz Alberto, que ele está com 24 anos, nasceu em fevereiro de 99. Depois, Carlos Afonso, que nasceu em 2000, vai fazer 23 agora em julho. Nossa, é um bebê. Cara, ficado neném. eu achei que ele era o mais velho. Eu achei que eu também tinha mais. O Luiz Alberto, ele terminou o curso de agronomia agora, no meio do ano, e trabalha lá na VIG, VIG Sementes. Carlos Afonso trabalha na Neves Peças, né? Cara, se tudo der certo, ele vai te dar uma nora boa, viu, Tata? Ixi, Maria! Já tá falando spoiler aqui. Depois eu te falo quem que é. Nossa, velho, que paia. Tomara, viu? Ele está fazendo o curso contabilidade, né, em Anápolis, vai todos os dias. Depois veio o Bruno Hermano. Ele está fazendo o 3º ano no Colégio Americano do Brasil.
E ele trabalha com os primos dele, o Maurício, o Eduardo, né, filho do Maurício Brunato. Aí ele trabalha com eles aí, assim, ajudando lá na chácara, né? E ele ainda não tem certeza ainda, mas a tendência dele é para veterinária. Né? Ele já está quase Decidido. É. E depois veio a Ana Luísa, né, que é xará aí da sua esposa. Ela está com 14, ela vai fazer 14 agora em maio. Ela está fazendo a 8ª série no Instituto Auxiliadora. Gosta muito de balé, né? Ela pega aula de balé, dança muito bem. E o Bruno, eu não falei a idade do Bruno, o Bruno está com 17, já vai fazer 18 agora em julho. Interessante que o Carlos Afonso, do Luiz Alberto para o Carlos Afonso, é a diferença de 1 ano e meio. Né? Agora já do Carlos Afonso para o Bruno foram 5 anos, exatos 5 anos. Olha. No dia que o Carlos Afonso fez 5 anos, o Bruno Hermano nasceu. Sério? Olha, aniversário duplo lá, rapaz. 25 de julho. Nossa. Cara, quem ia na festa ficava bolado, hein? Levar Dia do aniversário do meu irmão. 2 presentes. E tudo no primeiro casamento, Ataca. Primeiro casamento. Certo. No segundo casamento eu não tenho filhos. Certo. E aí... Voltamos para Vianópolis, rotina Isso. vai e volta. Nossa, essa vai rotina, e hein? volta todo dia para Anápolis. Dava muita carona pra turma, né? Pessoal, era muito cômodo, né? Para a pessoa, por exemplo, as pessoas que às vezes queria fazer um exame lá em Anápolis ou queria fazer uma compra, alguma coisa assim, aí ia cedo, ficava lá durante o dia, à tarde voltava. Então, assim, foi uma época muito boa, assim, que eu tive um relacionamento muito bom com as pessoas, né? Conheci pessoas novas e tudo. Então, foi muito bom, né? Essa época. E aí, indo e voltando para Anápolis, você começou a fazer a tua faculdade, né? Não, aí foi o seguinte, em 99 eu vim, né? Quando foi no início de 2005... Um tempinho depois. Foi. Aí, em 2005, eu voltei para Anápolis novamente. Aí eu tinha 2 filhos na época, eram só os 2 mais velhos. E daí eu voltei para morar em Anápolis e a Márcia tirou licença da escola. E aí a gente ficou lá um tempo, e aí exatamente nessa época eu comecei o curso de psicologia. A gente foi no início do ano, aí quando foi em agosto, meu filho nasceu, o Bruno nasceu em julho, eu comecei a fazer o curso de psicologia em agosto. Né? Sabe a minha ideia é que eu acho que você começou esse curso? Dando carona pro povo, o senhor já era quase um psicólogo da turma, dando dica, conhecendo a história das pessoas. Não influenciou, não? Foi uma época muito boa, sabe? Eu conversando com o pessoal e tudo. Porque a gente não fica sem conversar. E a gente aprende muito, assim. Porque demais! É um momento, por exemplo, porque a gente está conversando aqui, é uma coisa. É uma coisa mais formal e tudo. Agora, quando você coloca uma pessoa ali dentro do seu carro... Tem gente de todo jeito. Sim. Tem gente que conversa... Que a gente manda calar a boca. Agora tem gente que chega... Aí caladinho. você Não dá um pio. não dá um pio. Você tem que perguntar, você tem que... Entendeu? E você aprende muito com a história do outro, E né? nisso aí a gente aprende. Né? Sim. Tem dúvida que a gente Aprende muito sobre o outro. Mas por que a faculdade de psicologia? Olha, eu sempre admirei essa questão da psicologia, sabe? Eu queria mesmo fazer esse curso. E aí eu comecei a fazer terapia, né? Eu comecei a fazer uma terapia mais radical, né? Ortodoxa, né? Que é a análise mesmo. Aí eu fiz análise durante 3 anos e 8 meses em Anápolis. E aí eu gostei, sabe? Aí eu comecei... Quero entender um pouco mais e vou fazer psicologia. Gostou do curso, Tata? Gostei. Mas eu não... Foi mais pro hobby. Porque eu queria mais, era para mim mesmo, entendeu? Porque, olha só, inclusive eu comecei, depois que eu formei, mas depois eu falo sobre isso. Porque a questão da psicologia, igual você falou, às vezes você pode ajudar as pessoas, mas para si mesmo é um ganho gigantesco, muito grande, né? Muito grande. É muito bom conhecer essa área aí. Pois é, e aí a gente ficou lá em Anápolis um tempo. Eu, minha esposa, aí o Bruno nasceu, né?
Aí a gente ficou lá um tempo, só que aí venceu a licença da Márcia aqui sim. na escola. Entendeu? Tinha que voltar. Tinha que voltar. Aí foi uma época muito difícil. Aí ela voltou para cá, foi morar na chácara, e eu fiquei em Anápolis. Eu fiquei em Anápolis estudando, aí eu vinha final de semana, aí eu só tinha um carro, o carro ficava com ela. Então eu ficava lá em Anápolis sem carro. E os meninos ficavam aqui também. Os meninos ficavam com ela, eu estudava aqui também, sabe? Então foi uma época, assim, bem difícil. E não podia ser diferente, porque eu já estava fazendo o 4º ano de psicologia. E eu não podia parar, assim. Então esses 2 anos aí, a gente não planejou eles, entendeu? E foi uma coisa que eu não sei se eu repetiria isso, entendeu? Eu não, assim, é uma coisa que talvez tenha influenciado na minha separação. Sim. Entendeu? Acaba que desgasta também, né? Sim, E assim, foi uma época muito difícil para mim e para minha esposa também, entendeu? Sim. Então, É porque ficar longe é complicado nessa distância. Por mais que seja perto aqui, mas passava lá de segunda a sexta. exatamente. Então ficou muito Difícil. pesado para ela, né? Ficou. Então realmente ficou difícil. Certo. Toninho, e a gente falando nessa questão aí, a gente deu um salto aí até o ano da psicologia, mas desde antes já, você deu uma participação muito grande aqui no Centro Espírita de Vianópolis. Conta pra gente como é que foi essa aproximação, como que surgiu isso? No centro, eu comecei a participar em 1993. Né? A minha irmã mais velha, Maria Helena, já frequentava o centro. E aí eu sempre gostei assim, da filosofia, da doutrina espírita. Não é que eu tinha conhecimento, mas assim, não é questão de ter simpatia pela ideia espírita. Sim, porque é alguma coisa que eu já tinha visto e conversava com a minha irmã. E aí eu comecei a frequentar. Aí foi quando eu encontrei lá com o Beto, do laboratório, que me ajudou bastante. A Soninha, né, que agora ela nem frequenta o centro mais. Eu acredito que ela seja espírita ainda, só que ela não frequenta o centro mais, né? Mas ela me ajudou bastante também na época. E aí eu fui me envolvendo ali nas atividades, né? Hoje a religião significa o que para você? É uma coisa muito importante. Eu acredito, Pedro, que o sentimento religioso ele é muito importante na vida de toda pessoa. Também sem acho. dúvida, porque a pessoa que tem um sentimento religioso, independente de qual seja o segmento religioso que ele professa, essa pessoa é uma pessoa diferente. Por exemplo, você vai no trânsito aí você vê ali um adesivo ali, dependendo do que coloca ali, você fala, essa pessoa ela é uma pessoa do bem. Sim. Né? Uma pessoa devota, sei lá, uma pessoa... Então, esse sentimento religioso, ele é muito importante, sem dúvida. E para mim, isso aí é muito importante. Aí você comentou sobre o término do seu relacionamento. Isso. Como surgiu esse novo casamento? Sim. Aí, quando eu terminei o curso de psicologia em final de 2010. Aí, quando foi em 2011, aí eu comecei a trabalhar em casa. Na época, foi bem no começo dessa época de trabalho remoto, né? Teletrabalho. Que ano que era mais ou menos? Aí já foi 2011, que eu terminei 2011. O curso de psicologia em 2010. Né? Aí, quando foi em 2011, final de 2010 eu já vim para a chácara e fui morar com a minha esposa e aí a Ana Luísa já tinha nascido. Fomos morar ali. E aí eu comecei a atender no consultório de psicologia. Chegou a atender? Eu comecei. Não sabia não. Eu aluguei um consultório lá em Silvânia, lá no consultório do Dr. Éder, uma sala lá. E aí lá eu fazia o meu trabalho profissional remoto e à noite eu atendia. Mas só que o que acontece? A psicologia, ela não é assim, por exemplo, não, eu vou te atender, então é 50 minutos. Mas não é 50 minutos. Se eu vou atender alguém, eu tenho que entender a pessoa, né? E aí eu vou ter que estudar. Então, para cada paciente que você tem, você vai dedicar a ele 50 minutos ali, você vai dedicar no mínimo mais 50 ali em fora, casa. entendeu? E como eu já trabalhava o dia todo... Ficou puxado. Ficou puxado. Aí, o que estava acontecendo? Eu estava dando o pior de mim, porque eu já trabalhava ali durante todo o dia, na hora que eu estava cansado, eu ia atender. Entendeu? Aí eu peguei e falei, olha, eu acho melhor
eu parar. Aí eu parei e aí já montei um escritório em casa mesmo, na chácara. Na chácara. Ô, vida difícil, hein? Trabalhar na chácara. Meu Deus. E aí, isso foi em 2011, né? E aí eu fiquei lá um tempo, e aí entre 2011 e 2012 e 2013, aí a gente ficou morando na chácara. Aí, assim, foi uma época que eu tinha tudo que eu tinha planejado, e mais um pouco. Porque, olha só, eu tinha planejado para mim ter um lugar de morar, é o que a gente sonha, todo mundo sonha. Eu queria ter um carro, né? Queria me casar, queria ter filhos, queria ter um curso superior, já tinha 2. Então, eu tinha tudo que eu queria ali. Estava satisfeito. Estava satisfeito. Só que aí veio a questão do divórcio. Né? Então, assim, eu acho uma coisa interessante na vida da pessoa é o planejamento. Mas agora tem coisa que sai do seu planejamento. E que a gente não Porque, tem por controle. exemplo, se você vai fazer uma compra, por exemplo, você vai comprar um carro. Você fala, olha, eu ganho R$5.000 por mês. Eu vou pagar 1.000 de prestação. Será que eu consigo? Aí você vai fazer conta. Você não vai... Não, então eu pago 4, sobra 1.000 para mim. Você não vai fazer isso. Não vai. Então você tem que planejar. Mas agora tem coisas que elas fogem do seu planejamento, entendeu? E aí foi o que aconteceu. Aí veio o divórcio. E essa questão de casamento, a gente não pode, em momento algum, falar, olha, fulano é certo e fulano é errado. É relacionamento. Sim, É relacionamento. Então, assim, eu tenho um pouco certo. Ela também. Também, eu tenho um pouco errado. Então, assim, é uma questão entre os dois, entre o casal. E outra coisa, questão de separação, é que a coisa vai acontecendo ali entre o casal e ninguém sabe. Você não está sabendo. Aí quando você fica sabendo, você separou, fala, para aí. Como assim? Que isso, Não. casalzão desse, gente. Aí a pessoa chegava, mas você separou? Eu não acredito. Mas só que a gente vai no casamento, a gente vai tentando de todas as formas. Você fala, não, agora eu vou ter uma conversa aqui, agora engata, agora vai, né? Agora vai. E acaba que depois começa de novo, entendeu a coisa? Você tenta de outra forma, não vai. E aí chega num ponto Que não dá você mais. não dá mais. Aí você fala assim, olha, eu não tenho condição de continuar no casamento. E aí é de ambas as partes, né? A pessoa também chega a essa conclusão. Sim. Então, eu quero deixar aqui a questão a questão do casamento. O casamento é uma instituição muito importante. Muito. Embora eu não tenha continuado com o meu casamento, mas eu não tiro a ideia de que casamento é coisa boa, entendeu? Porque a família, ela nasce no casamento. É muito importante, mas não é fácil, né? Não é fácil. E aí que é a importância, né? Porque Saber lidar, você né? sabe lidar. Porque, olha só, você tem lá a sua casa, seus costumes, né? E aí você vai morar com outra pessoa que ela tem um costume diferente do seu. E aí você vai ter que adequar, né? Você vai ter que abrir mão de uma coisa, ela vai ter que abrir mão de outra coisa. E nesse relacionamento, muitas vezes há atritos, né? E tem atrito que dá para você administrar ele. E eu acho que todo casal, ele tem atritos, né? Sim, Eu acho que é quase impossível um casal que não tem atrito. Agora, tem coisas que vai chegar num ponto que a gente não consegue mais administrar o casamento. É a mesma coisa da empresa. Você tem lá a sua empresa. Aí chega um ponto e fala, Não dá mais. não dá mais, eu tenho que fechar a minha empresa. Não estou dando conta de pagar os funcionários, entendeu? Então, Você vai postergando, mas chega uma hora chega ali num ponto que não tem como, né? E aí veio o divórcio, né? Aí a Márcia veio aqui para Vianópolis, né? A gente dividiu lá a chácara, ela veio para Vianópolis e veio morar com os meninos, os filhos, vieram uns 4. Aí eu fui lá sozinho na chácara. E aí mas eu fiquei lá uns 2 ou 3 meses sozinho. E aí Foi um eu baque. falei, não dá. Eu não consigo ficar aqui sozinho. Aí o que eu fiz? Aí eu vim para Vianópolis também, fui morar ali naquele predinho ali do Robinho, ali perto da esquina ali, ao lado onde o Badu morava, né? Aí eu morei ali 5 anos. E aí depois já começou um novo relacionamento.
E hoje eu estou casado, não oficialmente, né, Uhum. com a Eleusa, que é professora lá no Luiza Viana. Agora ela tirou licença para aposentar, né? E se não mudar a lei, ano que vem ela aposenta. Mas ela não tá mais trabalhando, então vai aposentar. E aí, depois disso, voltou pra chácara. Exatamente. Aí eu fiquei aqui 5 anos, né? E arrumei esse novo relacionamento. Em 2019, eu voltei para a chácara. E a gente tá lá. Eu trabalhando em casa e... Tony, como é que é a vida na chácara? Você trabalhando dentro do quarto, você abre a janela, passa um pavão, aqui gramado, coisa mais bonita. Hoje seu Dá pra trabalho é o estressar? quê, Tataka? Oi? Hoje seu trabalho é o quê lá na chácara? É no Justiça do Trabalho, né? Ah, continua. Continua do mesmo jeito. Eu trabalho na vara do trabalho de séries, né, hoje. É porque não importa o local, né? É remoto, É né? remoto. Então, eu trabalho lá em séries, mas há muitos anos que eu não vou em séries, né? Eu trabalho todo remoto. Então, eu trabalho com o juiz, né? Que ele faz ali os despachos, sentenças, minutas, decisões. E aí eu faço e ele vai e assina. Quando ele concorda, ele assina. Quando não, ele orienta, ele diz para mudar, né? Para adequar ao entendimento dele. E aí Perfeito. a gente faz esse Aí trabalho. nessa rotina que o Nelson falou, de abrir a janela... Aí, assim, eu sou suspeito em falar, né? Eu já falei onde eu nasci, então, assim, nossa, para mim... E olha só, quando eu falei que eu queria, eu tinha tudo que eu queria e mais um pouco, foi exatamente isso. Porque eu pensava em ter uma chácara. Mas só que eu jamais imaginaria que eu poderia trabalhar no emprego que eu tenho... Na chácara. Morando na chácara. Isso aí, na época... Era inimaginável. Hoje, são poucas pessoas que eu acho que têm esse privilégio. Mas assim, antes era inimaginável. A palavra devido à essa. internet. A palavra é essa, não tem como, né? Não tinha como. Quando eu fiz esse planejamento... Nunca pra mim, passou Era pela quase cabeça. legal, né, Tataka? Então, hoje você entrega a intimação, esse trem, através de e-mail, esse trem ou não, nada? Isso foi 3 anos. Só. Só quando eu era oficial de justiça em Anápolis. Né? Ah, Depois sim. Agora é mais hoje não. tranquilo. Hoje é só ali, eu pego, analiso o processo e faço a proposta ali, coloco na pasta do juiz e o juiz que despacha. Né? Aí o juiz despachando, vai um agente entregar, ou não? Não, aí, às vezes, né? Não é todo processo que precisa de oficial de justiça. Ah, sim. Entendeu? Tem processo, por exemplo, vai a correspondência ali pelo correio. Aham. Aí o reclamado vai na audiência. As audiências hoje são Remotas? virtuais também, a maioria. Tem algumas presenciais, né? Você participa de audiência? Não participo. E aí, às vezes o processo ele corre, às vezes dá acordo, ele corre sem a presença do oficial de justiça. Então, nem sempre o oficial de justiça precisa ali na E a gente falando aqui na época desses 3 anos, que não tinha esse tanto de informação, esses tantos de meios de chegar a uma ocorrência pelo correio e tudo, tinha que ir na casa do cidadão, chegar lá, ó, ele está sendo processado. Exatamente. Hoje eu acho que é até mais viável, porque o correio tá, ó... Conta um caso pra gente aí, mais ou menos, como é que é, Toninho? Se chegar no cara e falar, ó, você tá sendo processado. Não é fácil. Olha, é uma questão complicada, porque olha só, quando é uma empresa, por exemplo, suponhamos que seja o Bradesco, né? O dono do Bradesco nem sabe que vai ser processado, ali é o preposto que vai, é empregado também, ele não está nem aí, né? Agora, quando é uma coisa pessoal, por exemplo, uma pessoa física, aí já é complicado. E quando é fazenda, por exemplo, olha, eu já cheguei em fazenda para poder entregar notificação em que o reclamado, no caso o fazendeiro, ele nem sabia que tinha reclamação contra ele. Nossa. Aí eu chegava ali com a Já cheguei com a bucha na mão. com a inicial, olha, tem uma reclamação trabalhista contra o senhor, do senhor fulano de tal. Aí o cara, Nossa. a pessoa... Aí Faz o isso cara- comigo não, moço. Aí eu falava, olha, esse cara aí,
E ele chegou aqui em casa passando fome. Nossa, aí ele abria a Aí vida ele abria a inteira. mala dele, você E entendeu? você, tipo assim, amigão. Não. Caladinho, calado, né? Porque é o seguinte, é um processo de esvaziamento. Né? Naquele momento ali, se você falar, porque você não pagou o cara, ele te mata, você entendeu? Então você tem que esperar o indivíduo falar tudo. Aí ele fala, esse cara veio passando fome, eu dei comida para ele, eu dei um pasto para ele colocar um cavalo, eu fiz tudo para ele, eu ajudei a criar os filhos dele, agora ele faz isso comigo. Aí eu falo, o senhor tem razão. Só assina aqui para mim. Não, mas assim, a gente tem que falar, olha, o senhor tem razão, mas tem uma questão. Se o senhor não se defender, o senhor vai confessar tudo isso que ele está falando aí. Né? Então, o senhor tem que arrumar um advogado, se defender, porque o que o senhor está falando aí que é mentira, se o senhor não se defender, vai passar a ser verdade. No direito é assim, se você não se defende... É revelia e confissão quanto à matéria de fato. Né? Então, você vai ter que se defender, arruma um advogado, vai lá e tudo, o senhor tem razão. Aí a pessoa vai acalmar, porque quando a pessoa... ela fala assim, com muita raiva e não encontra resistência, aí ela calma. Entendeu? Então, agora, se você colocar uma resistência ali, aí você... Né, Nossa, tem que saber lidar, né? Saber a psicologia ajuda nesse ponto. E na época eu nem tinha psicologia, eu aprendi na prática. Exatamente. Ô, Tata, e nesse seu meio de trabalho assim, uma coisa foi meio que ligando a outra ou não teve ligação nenhuma. Como que você foi tendo interesse pela política? Olha, a política é o seguinte, porque eu tenho uma ligação muito forte com a cidade de Vianópolis, né? Porque eu nasci aqui, embora na zona rural, mas eu vim para cá ainda jovem e fui estudar fora, mas todo final de semana eu estava aqui, então tenho uma ligação forte com a questão da política, com a questão da cidade. Mas a política é o seguinte, para a gente falar sobre política, eu acho que a gente tem que desmembrar em duas partes, né? Tem aquela política que vem de polis, né? Aquelas antigas cidades gregas lá. Então, essa política, ela não só é necessária, como ela é indispensável. Né? Ela é indispensável. É tudo na vida da pessoa. Por exemplo, a forma da pessoa, a cultura da pessoa, a educação, os modos de produção, tudo isso, o que envolve, né? É uma forma de organização. Tudo isso envolve e é política, né? Essa política aí, ela não tem nada a ver com essa outra política que é a política partidarista. Então, e a politicagem, né? A politicagem. Então, essa política partidarista, então a gente poderia colocar a política em sentido amplo e em sentido estrito. A política em sentido amplo é essa que nós falamos lá da organização social. E a política em sentido estrito seria a política partidarista. E essa política partidarista, ela funciona dentro de um sistema. Eu fui candidato a vereador, nem consegui ser eleito, né, fiquei como suplente, mas eu aprendi alguma coisa. Então, o que eu aprendi na política? Eu aprendi que essa política partidarista, ela funciona dentro de um sistema e esse sistema tende a atrair para dentro dele pessoas que vão se adequar a ele, naturalmente. Sim. Sem dúvida, né? Então, e aí eu não estou dizendo que todo político é desonesto, porque o sistema é corrupto. E se você não se adequa, você está fora. Agora, aí que entra as exceções. Existem exceções, porque se eu falar que todo político é corrupto, aí eu estou sendo exagerado também. Mas o sistema é corrupto. Agora, tem aquelas pessoas que conseguem se manter dentro do sistema sem se corromper. E aí eu estou falando de corrupção, não é corrupção... Dinheiro, espécie, não. Você entendeu? Por exemplo, eu quero ser governador. Eu tenho que entrar dentro de um sistema ali, eu tenho que encaixar. Porque se eu não encaixar, eu não vou passar. Carta fora do baralho. Fora do baralho. Você vai sair fora, entendeu? Não tem como você
você se manter ali dentro. Então, você faz parte do sistema. Perfeito. Entendeu? Então, eu acho que a política partidarista é isso. E esse sistema é um sistema bruto. Então, não estou dizendo aqui que todo político é corrupto, tem as exceções, mas para fazer parte do sistema você tem que se adequar a ele de forma corrupta, ou então você ter uma flexibilidade, uma maleabilidade ali dentro do sistema para você poder Saber lidar. Driblar aquilo ali, né? driblar, você entendeu? Então, assim, o que eu aprendi na política foi isso. Né? A gente tem que ter um jogo de cintura. E eu, particularmente, eu estou falando isso com muita tranquilidade, porque eu já acostumei com a ideia de não ter sido eleito, tanto é que eu estou falando disso aqui. Né? Mas, na época, eu fiquei muito chateado pela forma como foi, né? Mas eu não, assim, eu não ia entrar no esquema, do sistema, você entendeu? E as pessoas perceberam isso, eu não ia entrar no sistema. E aí falou, isso aqui não serve para o sistema. Aí acabou que eu fui descartado. E uma pergunta, Toninho. Hoje, como suplente, se chegasse a possibilidade de assumir, você entraria? Eu já pensei isso muito, sabe? E não cheguei ainda a uma conclusão. Não cheguei. Porque primeiro que é difícil acontecer. E se acontecer, aí que eu vou pensar, entendeu? Porque senão eu vou pensar alguma coisa que não vai ter nem... Criar uma expectativa, né? Entendi. Mas é isso. E, Tata, durante a campanha você usou de uma estratégia diferenciada, que foi as questões dos seus vídeos. Foi. E você sempre gostou desse meio da arte para se comunicar com as pessoas? Ou como é que surgiu isso na sua vida? Olha, eu acho que aquela questão dos vídeos, eu acho que me prejudicou de certa forma. Porque eu acho que talvez eu tenha tido a oportunidade de me candidatar, talvez pensando assim, não, essa pessoa ela vai se adequar tranquilo e tal. Mas só que quando eu soltei os vídeos, aí parece que escancarou, falou, não vai aceitar algumas determinadas coisas. Então, eu acho que me atrapalhou de certa forma. Né? De certa Entendi. modo, Você se colocou ali, mostrou. Se posicionou. Eu me posicionei, você entendeu? E talvez esse posicionamento, ele teria que ter sido... Eu teria que levar mais na maciota, né? Durante a campanha. Aquilo que você falou, né? Tentar driblar ali. Para entrar lá. Aí depois que eu entrasse, aí eu falei, não, agora eu vou mostrar o meu jeito de ser, entendeu? Porque eu não vou fazer determinadas coisas que são contra os meus preceitos pessoais, religiosos, familiares, sei lá. É contra aquilo que eu acredito. Então, talvez eu não fosse adequar a isso. Perfeito. A gente falando dos vídeos. E o filme? Ele participou como diretor e morador de rua? Como foi essa história? Olha, a gente fez esse filme, surgiu a ideia, e aí a gente conversou com o Arildo. Meu Arildo já tinha alguns filmes aqui, já tinha lançado alguns filmes aqui na cidade. Aí eu conversei com ele. E aí a gente montou a equipe, né? Que era eu, o Arildo, o Carmo Campos e o Valdirley Oliveira. O Valdirley fazia a parte de filmagem e edição. O Arildo era o diretor, né? O Carmo ele fazia a parte da logística, né? A questão de fulano vai ter que... a gravação de hoje, quantas pessoas, quem vai, ali e tal, quem né? vai, quem não vai, que tipo de roupa que tem que levar, ele fazia essa parte. E eu mais na criação, né, das histórias, né. A primeira parte, ela teve muita participação do Arildo, mesmo na parte de autoria mesmo, porque ele já tinha mais conhecimento dessa questão, porque a primeira parte foi dos escravos, né? Então ele já tinha mais experiência nisso aí. Então, boa parte do filme, mesmo a parte de autoria, foi dele também. Agora, a segunda parte, aí já entrava a questão da doutrina espírita. Aí ele já não conseguia fazer. Então, a história do filme
Uma coisa que a gente pecou no filme foi que a gente empolgou e gravou muito, você entendeu? E aí depois ficou difícil de cortar, e o filme foi muito longo. Né? Então, aí prejudicou, né? Essa questão Porque hoje as pessoas não têm tempo mais. Né? Você não vai ficar 3 horas assistindo o filme. Né? Então, assim, a história, só resumindo, é um indivíduo que era dono de escravo, né? Ele era filho de um fazendeiro, o pai dele era um dono de escravo, mas assim, ele era mais comedido, gostava de ajudar os escravos, não batia. E esse filho, que foi representado pelo Daniel Figueiredo, ele batia muito nos escravos, maltratava, estuprava, ele fazia de tudo, sabe? E aí depois, essa é a primeira parte do filme. E depois, na segunda parte, ele renasceu. Aí ele foi para uma região que a gente denomina de umbral, né? Umbra quer dizer sombra, né? Então é uma região de sofrimento no plano espiritual. E aí depois ele retornou, né? Nasceu de novo, nós colocamos a mãe dele grávida e tal. E aí ele nasceu numa família que não gostava dele, por conta das maldades que ele tinha feito na vida anterior. E aí ele nasceu naquela família ali e não encaixou, entendeu? E aí ele pegou e fugiu de casa, né? E aí na cena, quem fez... porque nessa segunda parte teve 3 personagens, né? Quando ele era bebê, a gente pegou lá um boneco e tal, não precisava mostrar. Aí depois foi o filho do Arildo, que ele era menino. Aí depois foi o Bruno Hermano, meu filho, foi quando ele fugiu de casa. Aí a gente colocou ali nos trilhos, e primeiro ele fugiu da casa, brigou com a mãe, com o pai e tal, e fugiu. E aí o fechamento dele sumindo de casa mesmo, foi ali nos trilhos. Ele pegou os trilhos ali e foi embora. E aí até sumir, assim. E aí depois, na mesma cena, já volta o Arildo vestido de mendigo. Entendeu? O Arildo fez o último papel do mendigo. Ele chegou lá na estação ferroviária e tal, aí começa a história aí, sofreu muito, né? Sofreu muito. E aí no final ele recebe, ele é assassinado, né? Ele morreu assassinado, e depois no final ele é recebido por uma equipe do plano espiritual. A gente gravou essa cena lá no Dr. Antônio. Eles chegando ali perto daquela represa ali, regramadão, de branco, né? E aí para recebê-lo no plano espiritual pela vitória que ele tinha conseguido, que era de ter resgatado o passado dele, o passado criminoso dele. Ele resgatou. Então ele chegou no plano espiritual numa condição muito melhor do que quando ele era o dono da fazenda. Aí entra a questão. Nós valorizamos muito a questão do status. O status social, para nós, hoje, está lá em cima na escala dos valores. E no plano espiritual, não. Um mendigo, ele pode ser, e muitas vezes uma pessoa muito mais importante do que o presidente da República, o governador do Estado, essas pessoas que têm o poder nas mãos. Porque nós temos várias experiências reencarnatórias, né? E cada reencarnação, a gente tem um propósito, né? A gente passa por uma determinada prova. Então, por exemplo, eu vou passar pela prova da riqueza. Aí eu vou ficar milionário e tal. Como que eu vou lidar com isso, né? Eu vou utilizar esses recursos para poder ajudar as pessoas, ou eu vou utilizar esses recursos para poder maltratar, humilhar, né? Aí tudo isso aí vai levar em conta, né? Então, por exemplo, eu fui reprovado numa encarnação em que eu era rico, né? Fui rico ali, fiz muito mal. Aí eu retorno do plano espiritual para cá novamente, no outro corpo, naturalmente, e vou fazer ali a prova da pobreza. E ali eu vou receber ali humilhação, né, dificuldade de todo gênero. E aí a gente vai desenvolvendo a humildade. Os espíritos falam que
a prova da riqueza ela é muito mais difícil do que a prova da pobreza, porque ela excita o orgulho. Eles utilizam esse termo. A prova da riqueza ela excita o orgulho. Então a pessoa ela tem um livre-arbítrio maior, porque a pessoa chega, um milionário, eu quero ir lá nos Estados Unidos, agora eu não vou, não tem condição. Então é isso. Entendi. Então a ideia surgiu lá dentro do centro do filme. Foi. É uma ideia. E foi que ano? A gente começou a gravar em 2016 e vou repetir aqui. A gente começou a gravar em 2016 e terminou em 2017. Entendi. E a gente falando aqui dessas questões assim, porque é um pouco à frente do tempo, você imaginar em 2016 fazer um filme aqui em Vianópolis, não é que eu teria esse pensamento. Na campanha a gente falando dos vídeos e também já teve um trabalho na rádio. Exatamente. Como que foi isso? Foi o seguinte, eu comecei... Quase um publicitário, um comunicador, esse Toninho. Eu comecei na rádio fazendo o programa Momento Espírita, com o Beto, lá na rádio. A gente tinha o programa no domingo, era ao vivo, né? A gente fazia o programa, se eu não me engano, das 11 ao meio-dia. E aí, eu conversando com o Nerim, eu falei, Nerim, é o seguinte, eu queria uma oportunidade aqui na rádio. Então, o dia que surgiu uma vaga aí, você me fala. Só que eu nunca imaginei que ia surgir, sabe? Eu falei assim, conversando fiado. Nerim é gente boa. Aí eu peguei... O tempo passou. Aí, quando foi em 2013, eu estava lá no Costelão e o Nerinho saía, eu estava lá naquele hall ali de chegada ali. Aí eu sentei lá com ele, fui conversar. Ele falou, olha, sua vaga saiu. Aí eu falei, e agora, né? E agora? Eu conversando fiado ali, agora eu tenho que assumir. Aí eu pensei, assim, medo, né? Tava com medo, né? Eu queria fazer um programa de entrevistas, igual esse de vocês, só que só o áudio, né? E aí ele falou, eu acho que foi quando o Dr. Maurício mudou daqui de Vianópolis. Ele tinha um programa na quarta-feira, né? Aí ele falou, olha, surgiu essa vaga dele aí. Na quarta? Na quarta-feira. Quarta-feira, 11 horas. Aí eu peguei e falei, não, então vamos, né? Vamos lá. Aí eu comecei lá o programa Bate-Papo Líder, né? Era de entrevistas. Inicialmente, eu comecei entrevistando pessoas, por exemplo, você é advogado, eu vou entrevistar você falando sobre direito trabalhista. Médico, o doutor Antônio esteve lá falando sobre queimaduras, né? Teve vários profissionais. E aí depois, isso aí foi meio que saturando. Aí eu passei a fazer entrevistas para a pessoa contar a história de vida dela. E aí foi assim, parece que foi o primeiro podcast de Vianópolis. Foi um upgrade. Inclusive, ontem, porque teve alguns programas que eles foram gravados. Né? Aí ontem, eu peguei os áudios, está no meu computador, não são todos os programas, foram vários. Aí ontem eu estava olhando lá, vi lá um áudio que eu fiz uma entrevista no dia 6 de novembro de 2013, com o Evandro Felipe, né? Trabalha na prefeitura. E aí eu, olhando ali, eu falei, eu vou gravar isso aqui e mandar pro Evandro. Eu tenho o WhatsApp dele. Aí eu peguei, gravei, mandei todo para ele, ele ficou todo empolgado. Um trechinho pra gente aí, ué. Tá aqui, eu vou passar aqui para você. Quer ver? É leitura. Começa agora, na sua Líder FM, o programa Bate-Papo Líder. Músicas, entrevistas, novidades e muito mais. Apresentando Toninho Arão. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Líder FM. Hoje, 6 de novembro de 2013, são 11 horas e 11 minutos. Está no ar o programa Bate-Papo Líder. Programa que acontece todas as quartas-feiras, a partir das 11 horas da manhã. Nós temos a satisfação de receber aqui no estúdio hoje o servidor público municipal, o senhor Evandro Gomes, que é mais conhecido por Evandro Felipe, não é, Evandro? Bom dia. Evandro Felipe, sim. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Bate-Papo Líder, Evandro.
Evandro Gomes, mais conhecido como Evandro Felipe, nasceu no dia 28 de julho de 1956. Aí você apresentava. Aqui é o seguinte, a gente fazia inicialmente uma biografia do entrevistado e logo em seguida a gente começava. Como eu organizei o programa? Porque a pessoa, quando ela vai falar, ela fica um pouco tensa, né? A pessoa vai lá uma vez, ela fica tensa. Aí o que eu fazia? Aí a primeira parte, eu falava assim, a pessoa só falava bom dia, a primeira parte. Porque a pessoa já fica tensa ali, a hora que ela chega... Ela vem no estúdio e tal. Aí ela fala assim, eu vou ter que falar alguma coisa aqui. Aí ela fica com medo. Mas aí, é claro que isso é alguns casos. Tem gente que é despachada. Né? Aí a pessoa chegava ali, eu fazia essa primeira parte, né? Eu falava a abertura ali, hoje é dia tal, nós estamos conversando com fulano, bom dia, a pessoa falava só bom dia. Aí eu passava a biografia... Pra ela ficar mais tranquila, mais à vontade. E normalmente tinha uma coisa que emociona, que falava de família, falava do que a pessoa tem. Aí já vinha só parada de psicólogo. Por aí. Aí a pessoa já relaxava um pouquinho. Aí a hora que eu terminava a biografia... Ela já estava... Eu passava a música. E dava falava, mais um tempo. Eu tenho mais um tempo aqui para poder falar, entendeu? Porque o programa era ao vivo. Então é como eu falei para você aqui. Olha, você corta as bobeiras que eu tenho. Mas lá não, era bobeira na veia. Entendeu? É porque se você falar alguma coisa, eu só vou falar bom dia. E aí morreu ali, aí acabou pra você. Né? Aí, então assim... Tinha que dar a carta na manga. E interessante que as pessoas ligavam lá, sabe? Rapaz, participavam. As pessoas falavam, eu quero parabenizar aí pelo programa, parabenizar o indivíduo pela entrevista. E tal. Que bacana. Quanto tempo de rádio? Aí eu comecei isso em 2013, em janeiro de 2013. Aí esse programa chegou a um ponto que ele estava meio saturado já, porque já tinha muita gente que eu já tinha entrevistado e tal. E aí, em 2014, o Nerim me falou que já tinha surgido uma vaga no sábado também, das 8 às 11. Aí eu comecei lá com o programa Museu Musical, né? Era um programa musical, só música antiga, né? Museu, lógico. E aí eu fazia ali no início duas perguntas. Uma pergunta de conhecimentos gerais, ou geografia, história, alguma coisa assim, e uma pergunta de história da nossa cidade. Para os ouvintes. Para os ouvintes. Eu fazia lá no ar a pergunta, em que ano Vianópolis foi emancipado, por exemplo. Aí eu pegava lá no livro do professor Elcio, no livro do Olívio, né, alguma coisa, e aí eu lia lá a resposta. No final, eu dava a resposta e lia lá aquela parte lá, né? E aí eu sorteava um prêmio com os ouvintes. Né? Aí a pessoa... Era um incentivo da pessoa. Ligar lá. Ligar para poder participar. Inclusive, a partir do segundo ano, eu comecei a fazer um programa especial de final de ano. Porque no final de ano a gente tinha um recesso. E aí o programa de final de ano especial, eu dava um prêmio especial para as 10 pessoas que mais participaram do programa durante um ano. E é tudo seu bolso? Era. Que bacana. Aí assim, a pessoa aí incentivava a pessoa a participar para ganhar no prêmio no dia e no também final no final do ano. Olha, muitas Vamos copiar pessoas, essa ideia? muitas pessoas não perdia nenhum programa durante o ano. E às vezes não ganhava o prêmio do Natal. Não ganhava. Então, várias pessoas, a gente sorteou lá forno elétrico, forno micro-ondas. Nossa, era prêmiozão. Vamos começar a fazer isso aqui. Esse aqui no final do ano, né? Era um prêmio especial. Agora, o dia a dia era uma garrafa térmica, uma panela de pressão, uma coisa ali mais. Vamos copiar essa ideia do dono. Mas peraí, era semanal esse programa e todo programa tinha um prêmio. Todo programa tinha um prêmio. Caralho, Tataca. Nós vamos fazer aqui agora. Vai ganhar a mãezoca, tia Dô, minha madrinha Sirlene. Ai. Tataca, a gente já falou um pouquinho sobre a religião, falou sobre o espiritismo e aconteceu em Vianópolis, eu não me recordo quando foi a data, que foi a Semana Espírita aqui,
mas que não reuniu só pessoas de dentro do espiritismo, né? Outras religiões, outros segmentos ali dentro do cristianismo também estavam inseridos ali, não era? Exatamente. No ano de 2004, nós iniciamos um grupo de trabalhadores do movimento espírita, iniciou a Semana Espírita, né, 2004. Então, esse ano nós vamos ter a 20ª Semana Espírita. E aí, quando foi, salvo engano, 2009, por aí, a gente incluiu dentro da Semana Espírita um dia reservado para outras religiões também, né? Que nós inicialmente chamávamos de painel ecumênico. E aí depois, por uma questão de nomenclatura, nós começamos a chamar de painel interreligioso. Ecumênico é errado? Não, não é que seja errado, mas interreligioso parece que encaixou melhor. Encaixa mais. Sabe? Inclusive, essa ideia nem foi nossa, foi mais de pessoas que já estavam realizando em nível mais de federação, tudo. Eles aconselharam a gente a mudar, porque eles mudaram e aconselharam também, olha, acho que fica melhor se colocar painel interreligioso. E aí a gente iniciou esse painel interreligioso, e no início a gente ficou até meio que temeroso, porque a questão religiosa é uma questão muito complexa, né? Sim. E vem isso aí de tradição, né? Não é da agora, né? Então é uma questão complexa. E aí a gente falou, olha, nós vamos ter que assumir o risco, né? Vamos fazer, né? E aí, de início, a gente convidou o padre Sérgio, o bispo Jean e um representante espírita. E aí já foi lá no Centro Espírita Chico Xavier. E aí, parece que eu tinha comigo que ia dar certo, você entendeu? Parece que vai que dá certo, né? E aí todo mundo incentivou e tudo, e aí a gente introduziu aí nessa Semana Espírita o painel interreligioso. Olha, se vocês entendessem o clima que foi ali, sabe, a interação cumpriu exatamente o objetivo, o esperado, sabe, o objetivo que a gente planejou. Né? Então, o painel interreligioso. E aí depois várias pessoas participaram, né? A dona Terezinha Mendonça participou. Ano passado foi a Ana Cristina Cotrim. Foi né? mesmo. Ana Cristina. Ela participou lá com a gente. E evangélicos já foi o primeiro foi o bispo, o padre, o pastor Cirso, e várias vezes ele participou com a gente. O pastor William, pastor Ivanildo Batista de Carvalho, ele participou lá com a gente também. Então, assim, deu certo. Deu certo. Eu acredito que quando é para falar sobre o bem, é muito difícil dar errado, né? Olha, é claro que a gente tem que escolher as pessoas para falar, porque principalmente o espírita, a gente Principalmente espírita. A gente escolhe pessoas do centro. Tem pessoas que são palestrantes excelentes, mas para esse trabalho... É diferente, né, Tony? É diferente. Porque ele é polêmico, ele puxa um negócio aqui e tal. Então tem que ser uma pessoa que ela tem aquele molejo Isso, ali, porque né? se for só do centro... Não, tranquilo, entendeu? Posso te fazer uma pergunta? Pode, Tânia? sim. Você já teve alguma experiência, assim, bem a fundo no espiritismo? Assim? Você fala mediúnica? Isso. Sim, a gente tem essa... Inclusive, eu comecei a frequentar o centro, foi exatamente por causa dessas experiências espirituais, né? Eu não entendia nada, então vem aquela influência espiritual, e aí a gente não conhece aquilo ali, eu comecei a estudar o espiritismo. Entendi. A partir daí, né? Aí depois, no início é muito difícil. É a mesma coisa você pegar um avião sem saber pilotar, e o avião começar a voar, e você fala, e agora? E agora o que eu vou fazer? Né? Mas aí depois você vai acostumando com as ideias, né? Aí é tranquilo. Hoje eu lido com isso com facilidade. Né? Tá certo. Tranquilidade. Mas aí, a questão do painel interreligioso, eu acho que foi uma experiência, está sendo uma experiência muito importante, porque pessoas que nunca tinham ido ao centro, elas vão, e o que acontece?
há uma certa, por parte de algumas pessoas, há um certo preconceito. Por quê? Eu vou explicar por que a pessoa tem preconceito. Porque ela não conhece. É o medo, né? É o medo. Eu mesmo, antes de ser espírita, eu tinha preconceito, eu tinha medo, eu tinha, sei lá, não é medo, mas assim... Eu já tenho um negócio do medo. Uma resistência, Uma né? resistência, né? E aí, depois que você conhece, você vai lá no centro, você fala, lá não tem nenhum monstro lá, não tem nada. Então, você... igual, por exemplo, lá no Centro Espírita Chico Xavier, lá funcionava uma escola. Agora está funcionando lá o Bombeiro Mirim e Do Remi. fizeram uma reforma lá agora excelente, né? Ficou muito bom. Além dessas outras questões, a parte social que o centro aqui faz ela é gigantesca. Nós temos aqui no Kardec, nós temos o enxoval, né? Que já é um trabalho muito antigo, já distribuiu inúmeros enxovais, exatamente no momento em que a pessoa está precisando ali, do apoio, né? Não é nem, muitas vezes não é nem a questão material, também, mas às vezes a pessoa está precisando de um apoio, e aí ela vai lá, ela vai ter esse apoio, esse esclarecimento, a questão de lidar com o bebê, a forma de lidar com o bebê. Se for uma pessoa que já tem algum conhecimento, ela vai entender, por exemplo, tem mãe que não, rejeita o filho, né? Fica, às vezes, com raiva do filho, não quer ter o filho. Aí vai esclarecer, fala, olha, pode ser que seja um inimigo seu que vem aí, né? E você vai ter a oportunidade de lidar com ele numa nova roupagem carnal. E aí você vai, de repente, vencer todo esse passado, às vezes, de antagonismos, de mortes até, assassinatos. Isso acontece muito, né? Às vezes, o espírito, às vezes, tem muito ódio do outro e nasce na mesma família. Para quê? Para resgatar, para poder voltar a ser amigo. Voltar a ser amigo, não. Às vezes, aparar essas arestas que tem ali. Né? É por aí. Muito bem. Episódio cheio de histórias, né, Histórias. E, cara, é muita coisa que o Toninho tem, né? Além de tudo isso aí, chegou aqui com um monte de livro. Não é? Mais essa parte, mais esse capítulo da nossa conversa. Como assim, Toninho? Como é que a literatura surgiu na sua vida? Olha, eu igual falei para você a questão lá do português, né? Eu comecei tropeçando ali na sexta série, né? Aí quando foi na 7ª série, eu comecei a me interessar pelo português. E aí eu comecei estudar um pouco mais português, né? Dar uma certa preferência, inclusive no vestibular mesmo, o peso da língua portuguesa era mais alto, então tudo levava para que eu estudasse mais português. No direito, você tem que saber escrever, tem que saber ler, não tem saber falar, não tem jeito, né? E aí eu comecei assim a escrever alguma coisa, mas eu nem pensava que era, nem sabia que era poesia, né? Não sabia, não tinha essa noção, não. Aí só que isso foi bem depois, né? Não foi logo na 7ª série, foi bem depois. Aí comecei a escrever, e aí eu conheci o Inacim, professor Inácio, lá de Silvânia, que agora está morando em Anápolis. E aí ele falou, isso é poesia. Eu falei, é isso que é poesia? E aí ele me incentivou a publicar. Aí, de início, eu falei, não. Como assim? Não vou de jeito nenhum, nem pensar. Mas aí, depois, ele foi falando ali naquela... Eu fui acostumando com a ideia. Né? E aí eu comecei a aceitar dentro de mim essa ideia. Mas não foi fácil, porque no início, por exemplo, se eu estou aqui, eu escrevi um texto aqui, e aí eu mostro para você. Aí você pega e lê. Enquanto você está lendo aquele texto ali, é como se eu tivesse... esse cara está sabendo muito do meu íntimo. A escrita é uma coisa muito íntima. Se abre através dos poemas. Eu comparo com a nudez. Olha só. Então é como se você estivesse me vendo nu, entendeu? Você está tirando ali toda... exposto. Você está exposto, né?
E aí eu não queria, logicamente, né? Mas peraí, quando você parava para escrever, que momento ali do dia que era, sobre o que era, quando você estava triste, feliz? Não, né? eu escrevi muito, principalmente poesia, à noite. Né? Vem a ideia. E outra coisa, vem a ideia, aí você tem que colocar no papel. Porque se você não colocar, você fala, não, esperar amanhecer, pronto, Você esquece. já era. Aquela ali eu perdi muita coisa assim. Aí depois eu começava, levantava à noite, eu já escrevi, às vezes, em restaurante, eu estava ali almoçando, vinha a ideia, aí você não coloca, você não faz todo o texto, mas você coloca ali a ideia central, aí é por aqui. Aí as palavras você escolhe Depois vem. Depois você escolhe, né? Mas aí eu pegava um guardanapo ali, eu vou ter que anotar aqui. Olha. Aí depois eu passava ali, desenvolvia o texto. Né? Então foi assim. E o primeiro livro que eu publiquei foi no ano 2000. É esse livro aqui, ó. O livro Palingenesia Poética. Né? Que palavra é essa? Palingenesia. É um sinônimo quase de reencarnação. É um renascimento. Sim. Gênese o início, né? Pali é recomeço. Então, tudo isso aí, é começar de novo, né? Recomeçar. E aí eu escrevi esse livro, e o primeiro livro cada um tem um significado para mim. Esse aqui é porque ele foi o primeiro livro que eu escrevi, né? Então não tem como ser... É um livro especial para mim. Quem fez a capa dele foi a dona Romilda Meirelles, né? Está aqui, ó. Ele está aqui como aqui a mão, né? Simbolizando aqui Deus, né? Mas não seria Deus ou Espírito, né? E o casal aqui vindo para a Terra. Então quer dizer que seria o retorno do Espírito à carne, né? Então esse aqui foi o primeiro. Esse aqui é a Gênese segundo a poesia. Essa capa aqui eu já fiz na gráfica mesmo. Então não tem... esse livro ele é importante para mim porque foi eu mesmo que falei, não, esse aqui eu quero publicar o livro. Porque esse aqui... Foi mais influência. Foi uma influência boa e não foi dizer assim, falar, não, ele que me impôs, o Inácio que me impôs. Isso não foi. Eu queria publicar, só que eu estava com medo. Se não fosse a influência dele, eu não teria. Agora, esse aqui, eu falei, não, esse aqui... Já estava mais confiante. Já estava mais confiante. Falei, não, esse aqui agora... Porque aí a pessoa fala, eu li seu livro. Aí fala, ai, meu Deus, você leu o meu livro? Sim. E aí eu fui acostumando com a ideia. Eu falei, não, então vou fazer mais um. Já que você leu, eu vou fazer mais um. Aí eu fiz essa aqui, a Gênese segundo a poesia. E aí depois eu continuei escrevendo poesias. E aí veio esse aqui, o Rastros, né? Esse aqui é especial porque eu publiquei ele no dia que eu completei 40 anos de idade. No dia 20 de abril de 2009. Eu fiz 40 anos, aí eu queria deixar uma marca né, dos meus 40 anos. Diz que a vida começa aos 40, né? Mas na verdade diz que começa aos 40 é a ida, né? A ida. Você já está indo. Então eu já não quero. Aí esse aqui é um livro especial por causa disso. Né? E eu gosto dele também. Ele tem algumas poesias que, assim, eu já estou mais solto, você entendeu? Porque esse aqui parece que era meio assim, né? Meio amarrado, aquela coisa. Aqui já está um pouco mais... Se pegar para ler uma poesia aí, ler de boa, não vai se sentir não vou sentir despido, não? Não, tranquilo. Então aqui já está mais tranquilo. Aí depois surgiu a ideia, por parte do professor Elson, de publicar um livro em parceria. Aí ele me convidou e convidou também a professora Maria Terezinha Correia, Terezinha Mendonça. Aí nós fizemos, os três, esse livro, A Poesia em Três Dimensões. Então é uma parceria nossa, e esse aqui é especial, porque eu tenho o professor Elcio e a professora Terezinha como assim, né? Foram meus professores, a Terezinha Mendonça lá no Colégio Armindo Gomes, o professor Elcio lá no Jandira.
Então, assim, são pessoas muito caras para mim, né? E aí, convidar um aluno para poder participar desse projeto, aí, então, assim, eu me senti muito honrado e agradeço muito aí a confiança por participar aí como, sei lá, como um coadjuvante, né, no processo. E aí depois veio esse aqui. Esse aqui é porque a especialidade dele é porque é o primeiro de crônicas, né? Esses 3 aqui são poesias. Esse aqui é crônica, O Menino do Trem, né? Então, assim, aí já é uma escrita mais difícil. A poesia, né? essa aqui é mais rápida, né? Agora, essa aqui você já tem que sentar ali e falar, não, vou escrever um texto. A poesia veio a ideia, você escreveu, pronto. Agora, não, tem que escrever um texto, né? Mais você tem que complicado. desenvolver um pouco, né? Então, já é mais complexo. E esse Menino do Trem, ele tem uma crônica que se chama O Menino do Trem. Então, tem várias crônicas, uma se chama Menino do Trem. Então, ela deu o título ao livro. E esse aqui, quando eu morei naquela casa ali, que eu falei para vocês, ali que a frente é a ótica, no fundo era os trilhos, né? Ah, sim. E meu menino mais velho era pequeno. Ele é o menino do trem. Talvez. Olha só! Aí ele era bem pequenininho. E aí a gente tinha um portão no fundo da casa. Aí quando o trem apitava, lá perto da estação ali que vinha... Já E corria. ele já... O trem, quer ver o trem e tal. E aí a gente tinha que correr com ele. E aí quando aí o próprio maquinista já estava mais ou menos esperando. Aí buzinava o trem ali e tal. E aí ele ficava todo encantado. Aí eu escrevi uma crônica do Menino do Trem. E esse livro é um livro muito especial para mim. Interessante. E aqui, agora, se vocês me permitirem, eu quero passar um livro desse para cada um de O vocês. que é isso? A gente ficou muito feliz com isso, Toninho. Esse aqui é a Poesia em 3 Dimensões. Né, Muito obrigado, Tataca. Poesia em 3 Dimensões e tem Muito obrigado. o Menino do Trem também. Vou passar um para cada um de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Toninho. Tá aí. Feito bastante. Cara, com isso a gente incentiva o hábito da leitura e já te fala que o nome dele é Antônio Gomes Júnior, que até agora a gente já falou do nome completo. Ai, Tataca, como é que foi a experiência de participar aqui com a gente? Foi excelente. A gente já está acostumado, né? Foi o precursor do podcast aqui em Vianópolis. Não, mas eu me sinto muito honrado com isso, né? Porque eu vejo assim, vocês colocam pessoas assim em um bom nível. Aí eu fui até meio assustado quando fui convidado. Eu mandei mensagem pro Toninho e falei, não, tem muita gente melhor que eu. Eu falei, Toninho, pra achar gente melhor que você, ainda tem que buscar muito. Não é questão de ser melhor, mas assim, tem uma importância maior dentro do contexto da cidade e tal. Então eu fico muito lisonjeado e incentivo vocês a continuar, entendeu? Obrigado. Continue com o trabalho, porque isso aí vai ser muito importante para a cidade. Sim. Né? No meu caso, lá na rádio, ficou um pouco apertado para mim, para eu continuar. Mas eu sei, assim, que é importante o trabalho, né? Mas eu não pude continuar por várias questões. Né? Esse Mas incentivo vocês- é muito importante, É importante pra também. gente. A gente pode encerrar com uma poesia? Uai, a gente pode ver aqui uma para vocês aqui. Essa poesia aqui, eu gosto muito dela. Né? Ela chama Sonhos. Porque a pessoa tem que sonhar, não tem jeito. Se você não sonhar, você morre. Não morre não no sentido de desencarnar, mas você morre como pessoa. Sim. Você tem que sonhar. Por exemplo, vocês têm sonhos, né? Não tem como. Eu tenho sonhos, mesmo com mais Você tem que estar 50 sempre anos, buscando alguma tem que buscar coisa, alguma né? coisa, né? E aí veio essa poesia aqui. Aí eu vou ler. Eu não declamo, eu leio. Né? Sonhos. Sonhe. Sonhe com o coração, com a alma, com todas as forças que puder. Por mais estranhos pareçam, nunca desista dos seus sonhos. No final, se tudo der errado, ninguém lhe roubará o prazer de um dia ter sonhado.
Olha. E para rimar, muito obrigado. A gente Parabéns, que agradece, Toninho. É isso aí. Muito obrigado, Toninho, por aceitar nosso convite, vir aqui contar um pouco da sua história. Não só pra gente, mas todas as pessoas que nos assistem. Com certeza conhece, por mais que você falou, você tem uma importância muito grande na nossa cidade. São poucas pessoas que têm uma questão cultural tão grande, assim, sobre literatura, outros assuntos também. E a gente fica muito feliz de poder conhecer um pouquinho mais da sua história. Sim. E com certeza as pessoas que estão nos assistindo também. Muito obrigado. Muito obrigado, Toninho. Valeu mesmo, de coração. Toninho. Eu que agradeço aí você, Nelson, meu primo, né? O Pedro eu já conhecia, mas não tinha tido a oportunidade ainda de conversar. Eu acho que é um momento importante para a gente, né? A gente se relacionar, né? Conversar. Ana Luísa que está ali atrás da câmera, né, Ana Luísa? Muito obrigado. Então, agradeço obrigado, muito Toninho, aí pela oportunidade. Muito obrigado, Toninho. Uma frase para você é: sonhe. Sonho, podcastador, é isso aí. Eu acho interessante, principalmente por mais estranho que eles sejam. Exatamente. Sonho. Esse parágrafo aqui não poderia faltar. Perfeito. Porque eu tenho sonhos que ele é louco. Assim, né? Se a pessoa falar para mim, eu nego, falo, não. Às vezes estou nadando, Eu não pensei parece nisso, um não. ratinho, a Gretchen, aí você fala, ué, o que é isso? Mas sonho. E muito obrigado por assistir essa segunda parte aqui também. Ficar até o finalzinho aqui conosco. A gente fica muito feliz, muito satisfeito com a sua participação. Se inscreva no canal, compartilhe o seu vídeo. Se você conhece um pouco da história do Toninho aqui, se sentiu aí participando da história, comenta aqui pra gente. E é isso aí. Até um próximo vídeo, podcastador. Fica com Deus e até mais. Valeu. Falou.